Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte. Um oferecimento também do Robert Hair Fashion, um estúdio que fica ali no Hotel Bonaparte, no setor Hoteleiro Sul, da Prismac Turismos, né, que vende a passagem aérea mais barata do nosso país. Aí você tem que comprar via online, né? E também um oferecimento da Nil Camisaria, que fica no Taguatinga Shopping e no Conjunto Nacional ali no Térreo. Mas essa semana o Brasil amanheceu de luto, né? Na madrugada de domingo, tivemos uma tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a morte de mais de 200 pessoas, na maioria jovens, né? E essa questão é uma coisa que, além de nos deixar consternados, cabe algumas observações. Nós precisamos olhar o procedimento de algumas pessoas. Quero parabenizar aqui a presidente Dilma, que cancelou os compromissos que tinha no Chile, retornou imediatamente ao país. Mas não posso deixar de criticar aqui a postura do governo do estado do Rio Grande do Sul e de várias outras pessoas do mundo político, que, aproveitando uma tragédia como essa, vai para a televisão dizer que está prendendo, arrebentando, fazendo isso e fazendo aquilo. Em primeiro lugar, a coisa tem que ser analisada de forma correta. A responsabilidade inicial é do governo estadual. Sabe por quê? Porque uma boate ela só funciona se ela tiver autorização do poder público ou tiver a omissão do poder público. Se a boate não estava autorizada, por que estava funcionando? E se estava autorizada, por que autorizada em condições que não poderia permitir que as pessoas sobrevivessem no caso de um evento sinistro como aquele? Enfim, muita coisa já se falou sobre isso, mas é muito importante que, ao invés do delegado aparecer na televisão toda hora, aparecendo, entendeu, o Superman e aparecendo com o Batman, né? Que ele venha à televisão falar da responsabilidade do Corpo de Bombeiros, falar da responsabilidade da Polícia Civil, da Polícia Militar e de vários outros órgãos do poder público que permitiram que essa tragédia acontecesse ou com sua ação ou com sua omissão. Mas esse, na verdade, nem é o tema central do nosso programa hoje. Hoje nós estamos recebendo de volta o nosso repórter do Planalto, o nosso companheiro Luiz Solano, que está aí todo maquiado, né? O Robert deu uma caprichada nele. Preparado, né? Mas seja bem-vindo, amigo Solano. E na última semana você não esteve conosco porque você estava dedicado às questões familiares, né? Eu pensei que sua paixão era só pela sogra, mas pelo visto é com o sogro também, né? Porque você estava preparando um jantar para o sogro, enfim. Seja bem-vindo, Solano. Muito obrigado, meu caro Ribeiro, muito obrigado a você. Estava em Salvador aproveitando as férias, o sol, mas na verdade muita chuva na capital baiana. Acompanhei a procissão do Senhor do Bonfim, aquela caminhada de 13 quilômetros, não para pagar os pecados, mas para fazer uma reverência muito grande ao Senhor do Bonfim. É realmente uma festa bonita, uma festa que me comoveu e com certeza vai ficar gravado por resto da vida. Bem, então você reverenciou o Senhor do Bonfim, mas continua em débito, então, porque não foi lá pagar os pecados, né? Não fui pagar os pecados porque não tinha feito promessa, né, filho? Tá certo. Bem, nós contamos também com a Leiliane Rebouças, que é a presidente, a coordenadora, melhor dizendo, do movimento Em Defesa de Brasília, né? E é um movimento que busca principalmente a preservação, né, do plano original do Distrito Federal. Brasília aqui entendida como Distrito Federal. Quero lhe dar as boas-vindas, Leiliane, e pedir logo que você nos responda uma questão crucial. O que está errado em Brasília? Olha, muita coisa está errada, mas primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, por esse espaço que você está abrindo para o movimento Em Defesa de Brasília. Quero dizer um bom dia para os telespectadores, né, e um bom dia para o nosso pioneiro Solano. Bem, infelizmente tem muitas coisas erradas acontecendo em Brasília atualmente e nós do movimento Em Defesa de Brasília até entendemos que esse momento era para Brasília estar vivendo um novo rumo. Né? Nós tivemos uma série de problemas políticos na cidade que emperraram a cidade durante o ano de 2010, 2011 e
nós esperávamos que, após as eleições, Brasília entrasse nos trilhos. E o que nós estamos vendo é que Brasília está fora dos trilhos. Temos aí uma saúde caótica, né? Temos aí a educação continua sucateada e temos um governo que está indo na contramão da preservação de Brasília, não só como patrimônio cultural da humanidade, mas Liliane, também... O governador foi a Singapura, que é um paraíso fiscal, né? Sim. E contratou uma empresa para pensar Brasília nos próximos 50 anos, né? O que o movimento pensa sobre isso? Nós, como o IAB, né, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, pensamos que isso é um absurdo sem tamanho. Primeiro porque quem deve pensar Brasília, né, é a sociedade que vive em Brasília junto com os profissionais que aqui estão. Eles alegaram que não precisariam fazer uma licitação para contratar uma empresa para fazer um projeto, né, uma empresa lá de Singapura, de Brasília, lá de Singapura, que é inclusive um paraíso fiscal, né? E já ficou por lá, né? O que ocorre? Pois é, já ficou por lá. E o que ocorre é que aqui no Brasil e aqui em Brasília nós temos empresas que têm um know-how, às vezes até muito melhor do que essa empresa Juron Consultantes. Como é o nome dessa empresa? Juron Consultantes, tá. né? Para pensar o desenvolvimento de Brasília. E outra coisa, nós somos uma cidade singular, nós somos uma cidade que é patrimônio cultural da humanidade. Você não pode contratar uma empresa lá do outro lado do mundo que não tenha o menor conhecimento sobre a nossa singularidade. É outra cultura, Não só por isso, mas é pelo fato de que no próprio contrato nem citava o fato de Brasília ser patrimônio cultural da humanidade. Então o governo está tratando de uma capital federal, patrimônio cultural da humanidade, sem o menor respeito, sem a menor responsabilidade. Você falou que Brasília precisa entrar nos trilhos. E nós temos aí um projeto parado, feio, horroroso, gastando muito dinheiro, que é o chamado VLT. Esse movimento seu, como é que está vendo essa situação de uma Brasília feia, uma Brasília que hoje o próprio brasilense, as pessoas que aqui nasceram, não estão mais gostando de Brasília. Como é que você está vendo esse VLT com essa obra parada que, segundo no governo passado, seria alavancada para a Copa do Mundo de 2014, ou seja, trazer o turista para o centro da capital federal nesse veículo que funciona muito bem lá em Madrid, lá funciona. Como é que vocês estão vendo essa situação? Olha, eu não vou nem te falar do VLT especificamente, eu vou te falar sobre mobilidade urbana como um todo, né, que dizem que essas obras da Copa do Mundo trariam, né, um desenvolvimento na área de mobilidade urbana na cidade, né, iam melhorar o transporte de Brasília. E o que a gente está vendo é um completo absurdo. O VLT, que foi parado por irregularidades, o que isso tem sido uma constante em Brasília nesse governo, que inclusive apontada pelo Tribunal de Contas, né? Apontada pelo Tribunal de Contas do DF, né? Recentemente nós vimos também que a própria obra lá do estádio, né, foi apontada... Aliás, nós vamos falar disso daqui a pouco, foi né? apontado também um desvio aí de 200 e tantos milhões, que daria mais ou menos uns 200 mil reais em 4 anos por dia de desvios. Então, o que nós vemos? Brasília, né, continua com um trânsito cada vez mais caótico, porque os carros estão lotando a cidade por falta de opção para o usuário do transporte público, porque o transporte não funciona. Nós temos aí como eu posso dizer, um oligopólio das empresas de ônibus em Brasília, e que o governador está enganando a população, porque ele está dizendo que ele está fazendo licitações para colocar novos ônibus. Não melhora nada, não mistura. Que licitação é essa com as mesmas empresas que já dominam o transporte de Brasília, meu amigo? Que licitação é essa? É novamente oligopólio. Esse governador está mentindo para a população. Fizeram agora esses ônibus que vêm do sudoeste, né? O ônibus de R$5, né? De R$5, do sudoeste para a Esplanada.
Que absurdo, né? Vão colocar um ônibus que custa R$5 só para ir ali na esplanada. Para a pessoa que está na classe média, é muito mais barato ela ir de carro e ainda não tem aquela dificuldade do horário que ela vai sair seja lá do Congresso ou dos ministérios, porque esse ônibus só roda até 7 horas da noite. Aí, sem falar outra coisa... Quer dizer que no horário de pico não tem ônibus. Não tem ônibus. Aliás, falando em horário de pico... Aí o governo resolveu fazer a integração dos ônibus, que são só alguns ônibus, né, de Taguatinga. Mas você sabia que antes das 8 horas da manhã e depois das 6 horas da tarde, não tem integração? Que integração é essa? Está facilitando a sua vida? Integração parcial. Não está facilitando a vida da população, porque a população trabalhadora de Brasília, que pega os ônibus na hora de pico, não pode contar com uma passagem mais barata. Isso é só para inglês ver, é enganação, para sair na propaganda, porque, aliás, propaganda, o governo gosta de gastar bastante. Você tem esse dado, Leiliane, de quanto o governo gasta de publicidade? Tenho sim. Segundo as informações do próprio portal da transparência, o que o governo Agnello está gastando com publicidade e propaganda está beirando em torno de R$200 milhões. Ano ou mês? Ano. Né? E com festas, né? Essas festas que para você acha que está saindo de graça, vai lá para esses shows, tudo, o governo, que você paga com seu imposto. E é super avaliada, né? Já ouvi gente do governo dizer que tinha 400 mil pessoas na esplanada, mas não é verdade. Não, e o interessante é que não tem licitação, né? Que as contratações são licitações. Essas festas o governo está gastando 38 milhões por ano. Você falou aí do Tribunal de Contas. Com suplementação, que eles resolveram tirar agora R$500 mil da área de infraestrutura para transferir para festas, né? É pão e circo, meu amigo. Você falou do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, essa semana, eu acho que Solano acompanhou bem essa questão, né? Denuncia realmente o superfaturamento nas obras do estádio. Quer dizer, aquilo que todo mundo já sabia, né? Faltava o tribunal dizer, né, o que estava acontecendo. E o governador parece que ficou irritado, né? Quer dizer, ao invés dele olhar se realmente está acontecendo e corrigir, não, ele foi irritado, aborrecido. Não só ele, né? mas também o próprio deputado Chico Vigilante questionou essa intromissão do Tribunal de Contas. Intromissão? Diz que o Tribunal de Contas... Alguém precisa dizer ao deputado Chico Vigilante que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo local e que tem como única finalidade fiscalizar os gastos públicos. Eu acredito que ele quer esconder alguma coisa. Então, por isso que ele ficou irritado, a exemplo do próprio governador. E, aliás, né, não é só o Tribunal de Contas do DF que tem essa competência de fiscalizar. A Câmara Legislativa do Distrito Federal também tem que fiscalizar como que está sendo os gastos públicos. Mas a Câmara toda apoia, quase toda, né, apoia o atual governo, apesar do 70% da população desaprova o governo Agnello. Mas a quase totalidade da Câmara aprova o governo Agnello. Como é que é isso, Leiliane? 19 deputados. 19 deputados de 24. É um caso inédito. 19 não, 21. 21 deputados. 19 deputados dos 24, né? Que 21 dos 24, não é 19 não, porque me parece que só quem se posiciona são 3. Contrária são 3 e, por coincidência, 3 valentes e combativas mulheres. Deputadas, né? Eu nunca vi isso na política. O povo desaprova e a Câmara Legislativa aprova, né? Então, eu acho que a população tem que começar a questionar nas próximas eleições em quem eles estão votando. Estão indo contra o interesse público. Mas, Liliane, né? Essa questão do tribunal, quer dizer, agora, formalmente, o Tribunal de Contas diz: existe superfaturamento na obra do estádio. Quer dizer, todo mundo de Brasília já sabia disso. Agora, pelo menos, nós temos um documento do tribunal dizendo isso, né? E cabe rememorar que esse estádio, que inicialmente era para 40 mil pessoas, depois passou para 70, que inicialmente ia custar X, agora já custa o dobro, já enterraram mais de R$1 bilhão naquele estádio. Aí o Tribunal de Contas chega agora e diz o seguinte: olha, houve superfaturamento. Eu pergunto,
Alguém está preso aí nessa história? Alguém vai ser punido? Como é que é isso? Vamos esperar, né? Pela experiência que o Brasil tem dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, é mais um caso de impunidade, provavelmente, no futuro. Eu quero agradecer muito a você, Leiliane. Fica o convite aberto, você possa participar sempre conosco aqui no Tribuna Livre. Eu acho que você pode realmente abrilhantar muito o nosso programa. Mas gostaria, antes de passar para o bloco seguinte, queria que você dissesse para quem desejar se engajar no movimento em defesa de Brasília, como é que deve proceder, a quem deve procurar? Bem, pelo Facebook, é só procurar o Urbanistas por Brasília, que é uma das entidades. Urbanistas por Brasília, vai estar aqui no Facebook. Pode procurar também, nós estamos agora, na próxima semana, já lançando o nosso site, né, que vai ser defesabsb.wordpress.com, né? E pode também entrar em contato por e-mail, né? O meu e-mail. Qual e-mail? O e-mail é leilianerebdf@gmail.com. Bem, o nosso tempo é muito curto. Eu quero agradecer muito a você, Leiliane. Abrilhantou muito o nosso programa. Obrigada. Certamente você estará conosco noutras oportunidades e o Tribuna Livre volta já já. Robert Hair Fashion. A beleza é aqui. Bem, estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar um pouquinho sobre esportes, né? Principalmente futebol candango. Mas antes disso, vamos lançar aqui uma enquete, né? Se você quiser participar da enquete, é só mandar o seu e-mail para tribunalivrerr@gmail.com e dizer qual time será o campeão do primeiro turno. Aquele que adivinhar ou que conseguir descobrir qual será o campeão do primeiro turno ficará na relação dos sorteios, né, para que a gente possa sortear uma camisa e entregar a você. E essas camisas, na verdade, são um oferecimento do Tarcísio e do Carlile, né, que são os representantes da Superbola aqui na região centro-oeste, que veste a maioria das equipes aí do Campeonato Goiano e do Campeonato Candango. Mas para falar um pouquinho também sobre futebol candango, nós contamos, como sempre, com o nosso amigo Maurício Leandro, né, que está aqui conosco e vai já começar falando, além de dar o bom dia, né, para os nossos telespectadores, vai nos dizer quais foram os resultados, quais as surpresas e se os nossos palpites estão dando certo, né, Maurício? Exatamente. Bom dia, amigo do Tribuna Livre, bom dia, Raimundo Ribeiro, ao telespectador. É uma rodada em que nós tivemos 13 gols e uma boa presença de público, principalmente levando-se em conta os dois jogos que nós tivemos aí. Gama e Sobradinho, que teve Sobradinho, mais, né? Exatamente, um grande jogo. Você cobriu lá. Nós transmitimos o jogo, a primeira transmissão que nós fizemos pela Rádio Mega, pelos 90,9. Acompanhe, amanhã a gente vai fazer o jogo do Legião contra o Gama, sempre acompanhando o Gama, né? Até porque a Mega vem de Lusiânia, passa para o Gama, tem essa sua representatividade e identificação com a cidade do Gama e pelo menos nesse primeiro momento vamos acompanhar os jogos do Gama, amanhã tem Legião Gama. O Gama com 100% de aproveitamento, vem mantendo a sua liderança, mas perde a liderança no saldo de gols para o Ceilandense. Poxa, mas ganhou de 4-1 na primeira, ganhou 4-1 e 3-2. E ainda perde? Porque o Ceilandense lidera pelo saldo de gols, é um time que ainda não sofreu gols na competição, com 2 vitórias, lidera o Grupo B. E finalmente, nessa primeira rodada que nós tivemos 13 gols, uma média de mais de 2 gols por jogo, uma média, vamos considerar, razoável, não diria que seja uma média excepcional, mas é uma boa média de gols nessa segunda rodada. Foi a vitória de uma equipe do Grupo A sobre a equipe do Grupo B. Não custa lembrar que esse campeonato, pelo menos no primeiro turno, nós teremos as equipes do Grupo A jogando contra as equipes do Grupo B. E na sequência, no segundo turno, aí as equipes do mesmo grupo se enfrentam. Se classificam as 2 primeiras, haverá um cruzamento olímpico e aí a partida decisiva em 2 partidas, a decisão do primeiro turno. Vamos aos resultados então. No sábado nós tivemos o Brasília empatando com o Legião em 1-1. Um empate surpreendente foi entre Capital e Unai, até porque o Capital havia vencido o Sobradinho por 3-2 na primeira rodada. Imaginava-se que o Capital, enfrentando o adversário teoricamente mais fraco, que é o Unai em relação ao Sobradinho,
mas isso não aconteceu. O Capital e o Unaí ficaram em 0-0. O Capital está com a cara aqui de América, de Bangu, tirando dos grandes e dando para os pequenos, né? Aquela coisa do Robin Hood. Tivemos ainda Ceilandense 3-0 no Botafogo DF. Botafogo DF parece que pode vir a ser o saco de pancadas. Candidatíssimo ao rebaixamento. Rebaixamento, 2 jogos, 2 derrotas, não tem pelo menos nenhuma identificação com nenhuma cidade. Buscou tentativa de patrocínio na cidade do Novo Gama, em Santo Antônio Descoberto, até agora não conseguiu êxito e aí está mandando seus jogos lá no estádio Bezerrão. Outros resultados que fecharam essa rodada: Capital e Unaí 0-0, Braslândia 0, Brasiliense 2, a primeira vitória do Brasiliense, 2 gols do Washington, Romarinho. O jogo foi lá na Chapadinha. Foi lá na Chapadinha. Foi o segundo jogo de maior público na rodada. E a vitória do Gama merece destaque, 3-2 sobre o Sobradinho, resultado que culminou na segunda-feira da saída do Branco, o tetracampeão branco, que vinha com o projeto de colocar o Sobradinho numa situação de destaque no cenário nacional, sendo um dos representantes de Brasília na Copa do Brasil. Mas o Branco deu tantas declarações de amor ao Sobradinho, foram que ia 54 fazer, dias, ia acontecer. Foram 54 dias de permanência do Branco. Jogou 2 vezes, comando. perdeu as 2 de 3-2. Há um comentário nos bastidores que ele recebeu ligação do governador Agnello, no sentido de garantia de salário em dia e de que o projeto era um projeto sério. Então foi a partir daí que o Branco permaneceu, mas em função das 2 derrotas nos 2 primeiros jogos, e o lado curioso dessas 2 derrotas, Ribeiro e amigos do Tribuna Livre, é que o Sobradinho perdeu para o Capital de virada, com o Sobradinho desperdiçando o pênalti. No jogo contra o Gama, na frente 1-0, 2-1, levou a virada, teve chance de empatar, perdeu um pênalti. E aí agora o Branco estreou na última quinta-feira, comandando o Guarani contra o Bragantino. Perfeito. Bem, Maurício, mas vamos, já tem gente perguntando aí, querendo saber das camisas e tudo, né? Vamos mostrar então essas camisas aqui. Olha, pessoal, é a camisa que vocês vão ganhar. Quem acertar, quem adivinhar realmente quem vai ser o campeão do primeiro turno, vai ter a oportunidade de ganhar, né? Essas camisas. Quais as que nós temos aí, Maurício? Vamos lá, a gente está trazendo hoje aqui a nova camisa do Gama, tá? E por sinal, hein? É a camisa 10, né? Aliás, a Superbola vem crescendo bastante, né? Vem representando boa parte dos clubes do estado de Goiás, e aqui em Brasília, a maioria dos clubes tem o patrocínio aqui da Superbola. Essa aqui é a camisa do Gama, né? do camisa número 10, que é o Alain Delon, que vem fazendo um campeonato muito bom. Que não parece muito com o Alain Delon do cinema, não, viu? Não tem. Talvez a beleza do Alain Delon esteja proporcional ao talento do Alain Delon nesse campeonato. Tá bom, pelo Maurício, menos. Mostra as camisas, tô aliviando, Maurício, vamos lá. Essa aqui é do goleiro do Gama. Tá? Também muito goleiro bonita, reserva, né? Muito bonita, por sinal. Aqui, ó. Essa é a camisa do Gama. Certo. Vamos para outra camisa do aqui. Sobradinho. É a camisa do Sobradinho. Sobradinho que está em busca de técnico, e especula-se que Fernandão, Fernandão, aquele do Inter? Isso, que assumiu a condição de técnico do Internacional no Campeonato Brasileiro. Que falou mal de todos os jogadores, aí derrubaram ele lá do Inter. Na verdade, ele era dirigente e passou a ser treinador. Então, muita gente não entendeu como uma atitude decente, vamos dizer assim. Mas muito bonita também a camisa do Sobradinho, né? O Sobradinho tem o patrocínio do Uniceub também, apostando no futebol, além do basquete. Perfeito. Tá? E a última, que é a camisa de treino do Ceilândia. A gente só está mostrando os modelos aqui, mas no decorrer do Tribuna Livre, durante o campeonato, claro, nós vamos trazendo aí todas as camisas que representam. Essa aqui é a camisa da Comissão Técnica do Ceilândia. Perfeito. Bem, vocês estão vendo, vamos trazer aí as camisas das outras equipes também, para que a gente possa estar sempre mostrando, até o final do primeiro turno. Quando acontecer a decisão e sabermos quem é o campeão, aí faremos o sorteio para que você possa receber o seu prêmio, né? Que é a sua camisa, aqui no nosso programa Tribuna Livre. Mas, Maurício, essa saída do Branco não foi muito precipitada, sei lá? Muito. A insatisfação dentro da direção do Sobradinho foi comentada por todos na última segunda-feira. Porque o que aconteceu depois da derrota... do jeito que você está colocando, parece que o Branco foi demitido. Não, ele foi abandonar o Sobradinho. Exatamente. E tem um detalhe curioso, que tão logo terminou o jogo, Gama 3, Sobradinho 2 no último domingo, houve uma reunião, né, da diretoria com o Branco e a permanência foi garantida, não houve nenhuma especulação de que o Branco ou entregaria o boné ou seria demitido. Nada aconteceu. Ninguém falou nisso. Exatamente. Quando chegou no final da tarde,
O Branco recebeu a proposta do Guarani de Campinas, telefonou para o presidente e o Ricardo Vale falou assim, estou acertando aqui com o Guarani porque, para mim, é mais interessante eu estar na Praça de São Paulo, num clube que tem a tradição do Guarani, embora o Guarani esteja na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Verdade. Mas, de qualquer maneira, Maurício, para que a gente possa encerrar esse bloco de esportes, diga os jogos dessa rodada agora. Vamos lá. Então, nós teremos, daqui a pouco, 4 jogos movimentando a rodada de número 3, com 3 dos jogos começando às 4 da tarde. O Botafogo contra o Braslândia, o jogo é no Bezerrão. Unai e Ceilândia em Unai. E Sobradinho e Brasília no Agostinho Lima às 4 da tarde. Às 5 tem o Brasiliense contra o Capital. E amanhã, 2 jogos fecham a rodada com Legião e Gama no estádio Agostinho Lima, o jogo que terá transmissão da Rádio Mega nos 90,9. E Lusiânia e Ceilandense no Serra do Lago. A classificação do campeonato no grupo A, apenas o Brasiliense venceu, tem 3 pontos. Depois vem Legião, Lusiânia e Unai, com 0 pontos, Sobradinho e o Botafogo DF. Já no grupo B, realmente é maior, né? Os pontos conquistados nesse grupo mostram um equilíbrio. Ceilandense, Gama e Ceilândia, todos com 6 pontos. Brasília 4, Capital 4. E o Braslândia foi a única equipe que perdeu nesse grupo B em cima dos 12 jogos disputados até agora. Perfeito. Bem, agora nós vamos agradecer ao Maurício Leandro, né, por estar sempre aqui conosco no Tribuna Livre, falando sobre o futebol candango, vai estar sempre conosco aqui. E vamos falar um pouquinho também sobre o direito do consumidor. O doutor Vieira parece que teve alguns questionamentos durante a semana e vai falar um pouco com o nosso telespectador. E caso você não lembre, qualquer dúvida que você tenha sobre o direito do consumidor, é só você mandar o e-mail para tribunalivre@gmail.com, que na semana seguinte o doutor Vieira responderá. Mas agora vamos ouvi-lo falar um pouquinho sobre essa questão aí do direito do consumidor. A palavra é sua, doutor Vieira. Muito bom dia, doutor Ribeiro. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os bares, restaurantes e casas noturnas. Esses ambientes onde os jovens passam a frequentar, os comerciantes, eles adotam um documento chamado de comanda. É uma segurança que o comerciante tem para controlar as despesas realizadas pelos frequentadores, pelos os consumidores, usuários desse serviço. É importante que o comerciante esteja atento para essas questões, que não é no caso de uma perda de uma comanda, ele não deve partir para questões que venham a humilhar os frequentadores desses ambientes. Até porque o comerciante, quanto mais gentil e mais agradável for para os seus frequentadores, ele passa a ter uma frequência bem maior. É importante que ele se preocupe em quando, no caso da perda dessa comanda, que adote outros procedimentos, outros sistemas. Assim, peça para o usuário do serviço, o frequentador, que perder a comanda e não tiver como pagar, um cheque ou cartão, que assine uma promissória ou qualquer outro documento que o usuário desse serviço se comprometa de voltar posteriormente e cumprir com essa obrigação. Se ele não voltar, ele pode ir buscar esses valores pela via judicial, por intermédio de uma ação monitória, ou juizado, ou pelo intermédio do juizado de pequenas causas. São meios mais fáceis de cobrar essas dívidas e que não venham a humilhar os frequentadores. Bem, muito obrigado, doutor Vieira. Semana que vem o senhor estará junto conosco novamente, né? E eu quero agradecer aos nossos anunciantes. Quero agradecer ao restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte. Quero agradecer a Nil Camisaria, que fica lá no Conjunto Nacional, no Térreo e no Taguatinga Shopping, né? Agradecer a Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata do nosso país, né? E agradecer também
também aquele que deixa o Maurício mais bonito, né? Você veja que é o Robert Hair Fashion, né? O Robert faz uma maquiagem caprichada aí com o Maurício Leandro. Mas, principalmente, quero agradecer a você, telespectador, pela sua paciência, pela sua audiência e, se Deus permitir, sábado que vem estaremos juntos novamente aqui na TV Brasília, o canal de Brasília.